Ei, gente, bom dia. Eu sou Ornella. Ele é o Elias. A gente a professora já apresentou, a gente é estudante lá da estatística e está no observatório na parte de pandemias. Então, o nosso trabalho é Covid versus não Covid. Quantos daqueles casos que a doutora Rafaela, aqueles casos não especificados que a doutora Rafaela comentou ontem, quantos desses casos eram de fato Covid e quantos deles eram não Covid, né? Então, para isso, a gente propôs aí um modelo de predição para classificar os casos de SRAB não especificados de gestantes e puérperas em Covid e não Covid. O objetivo principal desse trabalho é investigar se houve subestimação dos casos de Covid-19 em gestantes e puérperas brasileiras, ou seja, né, se houveram muito mais casos de Covid em gestantes e puérperas do que realmente foi reportado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente pensou em utilizar modelos de predição, desde os mais clássicos até os mais avançados, né, de aprendizado de máquina, para fazer essa previsão em Covid ou não Covid desses casos classificados como não especificados, ignorados em breve. A gente partiu dos dados da SRAB, né, como eu tinha falado, e aí a gente tinha dois problemas, né? A gente queria os casos Covid e não Covid para predizer, para usar no modelo, só que os casos de não Covid, que seriam influenza, outros vírus e outros agentes, eles eram muito pequenos em relação ao Covid, tinha mais quantidade de Covid. Então, a gente pensou em duas soluções. Uma era voltar para anos anteriores, pegar os casos de não Covid e juntar com os casos de Covid para a gente poder usar no nosso modelo. E o outro era considerar apenas os anos de 2020 e 2021. E aí, a gente tinha 18.996 casos de Covid, não Covid, apenas 3% dos dados. Isso para vocês terem uma ideia do quão o N amostral do não Covid era muito pequeno. Então, a gente pensou em voltar aos anos anteriores e aí decidimos o ano de 2016. Por que a gente decidiu 2016? Se a gente voltasse um pouco mais, a gente ia perder muito mais variáveis. A gente já estava perdendo variáveis voltando os anos porque tem algumas variáveis específicas de Covid que entraram na base de dados em 2020 e 2021. Que a gente até colocou aqui, a fadiga, a perda de olfato, perda de paladar, que são variáveis importantes para o Covid. Só que a gente teve que fazer uma escolha, né? E aí a gente decidiu priorizar, ter mais N não Covid e perder essas variáveis do que acabar não tendo um N bom. E a gente também considerou as categorias ignoradas em branco, né? Porque se a gente não considerasse elas, o N diminuiria ainda mais. E aí, no final, a gente ficou com essas variáveis, né? Essas variáveis de caracterização, raça, escolaridade, idade, vacina, momento estacional, as variáveis de sintomas, febre, tosse, garganta, dispneia, desconforto respiratório, saturação e diarreia, as variáveis de comorbidade e as variáveis de desfecho, né? Vou colocar uma apresentação para quem está nesse eles não viram. Tá bem. Então, feito isso, decidido nossos dados, né, de 2016 até 2021, a gente aplicou 12 modelos, ajustamos 12 modelos. Esses modelos aqui, análise discriminante, linear, quadrática, árvore de classificação, BEG, inferências aleatórias, modelo KNN, regressão logística, logística laço, SVM gaussiano, linear, polinomial e X de Bush. E aí, só fixando, né, decidimos, então...
enfim, ninguém tá aparecendo. A gente decidiu, então, selecionar só fixando, né? Os dados de 2016 a 2021, considerando ignorado em branco. Isso aqui foi exatamente como a gente ficou rodando nossos modelos. Por quê? Porque os modelos geravam um custo computacional muito grande. Porque alguns demoravam a rodar. E, enfim, até os nossos computadores, que são um pouquinho melhor que os normais, ainda assim a gente tinha muita dificuldade. A gente ficou, tipo, semanas para rodar os modelos. Então, o custo computacional era muito grande, a gente ficava desse jeito. E alguns modelos não eram adequados aos dados. E aí a gente tinha o problema do não Covid, mesmo a gente tendo considerado 2016, ele ainda ser menor do que o Covid, né? Isso para o modelo, ele não era tão bom, não era tão significativo. Mas, felizmente, a gente teve algumas soluções, né? Para essa questão do custo computacional, então, a gente resolveu limitar a quantidade de modelos, e aí, então, a gente trabalha só com esses três, regressão logística, florestas aleatórias e o XGBoost. Mas a gente não fez essa escolha tão arbitrária, assim, a gente se baseou em medidas de desempenho, né, de sensibilidade, especificidade principalmente. E no que tange ao problema do N amostral, do não Covid ser muito pequeno, que foi eu diria que foi o principal problema do nosso problema, a gente utilizou a técnica de reamostragem de Smolt. Eu não vou entrar em detalhes, porque não vai dar tempo, mas basicamente o que essa técnica faz é criar dados sintéticos a partir de uma metodologia chamada cabezinhos mais próximos. Então, fazendo todas essas coisas, reamostragem, se a gente trabalhar com mais variáveis, mais observações, fazendo tudo isso, a gente chegou no modelo final, que foi o XGBoost, que apresentou, né, as melhores medidas de desempenho, principalmente em relação à sensibilidade e especificidade, foi muito bom. Mas, no geral, assim, a performance do modelo foi toda boa. Acho que depois no aplicativo a gente vai mostrar. E nesse modelo final, a gente considerou os dados, então, de 2016 a 2021, pensando toda naquela discussão que o Luiz comentou aqui. Consideramos as fases ignoradas em branco, porque senão não daria para trabalhar, caso ele mostrar muito pequeno, e a gente teria que remover todas essas informações, né? E aí, estatisticamente falando, ia ser inviável. Utilizamos a técnica SMOT para melhorar esse desbalanceamento dos dados. E uma coisa que a gente trouxe a mais foi a interpretabilidade também, tanto global quanto individual. Talvez depois dê para falar rapidinho sobre essa parte aí, que é bem legalzinho. E a nossa conclusão, né? Aqui a gente colocou 2 mapas, um com os casos de Covid antes da nossa predição, e um com os casos de Covid, o antigo mais o novo, né? Mais o predido. E aí a gente pode ver que ele aumentou consideravelmente, né? Em alguns estados, aí que a gente consegue ver a taxa de casos, né? Então a gente meio que comprova mesmo que houve uma subestimação dos dados, né? Tinha muito mais Covid do que realmente foi dito ou estava nos dados, né? E aí, e aí a gente criou um Shine. Vai demorar um pouquinho. Só se ali no Meet, você está mostrando, está compartilhando a tela. Tá compartilhando. Ele é um pouco pesado. Então, esse aqui é uma
caixa do Web Shine que a gente fez para poder resumir tudo que a gente fez na questão da modelagem, enfim, do contexto. Então, a gente tem 3 menus ali, na descritiva, modelo e mapas. Nessa descritiva, a gente consegue ver as distribuições tanto dos casos Covid-19 e não Covid. A gente consegue verificar também Covid real e Covid predita, para ver se realmente o nosso modelo tem sentido. Só para a gente dizer mesmo, o nosso modelo, ele dizia justamente esse número, né? 13.072 casos Covid e 1.159 de não Covid. Isso dentre os não especificados, né? A clássica não especificadas, ignoradas e em branco. Então, de 14.000 dados, 231, 13.000 eram Covid e 1.159 era não Covid. Foi o que o nosso modelo predizeu. E aí, aqui a gente tem esse ícone, tem também comparando o Covid real versus o Covid predita, né? E aqui no painel, você consegue escolher a variável que você quer, as variáveis do modelo, todas as variáveis do banco de dados, e aí você consegue ir brincando aqui, conhecendo um pouquinho do nosso trabalho. Mostra a parte da propriedade. Sim, a gente... Aí aqui no ícone do... Tá. No ícone do modelo, a gente... Aqui tem a performance do modelo, né, desempenho. Aí vocês podem ver ali a sensibilidade mais de 93%, ou seja, né, dentre os casos que realmente Covid, quantos de fato o modelo citou, então foi mais de 93%. Então, acho que está bom. A especificidade, mais de 70%, bem menos que os 93%, mas mesmo assim, pela literatura, toda a prática, a literatura, está muito dentro do aceitável. O TPV também, né, os valores preditos positivos também, mais de 96%. Enfim, de forma geral, ele performou muito bem. E nessa parte de interpretabilidade, como eu tinha comentado, a gente fez a interpretação global e individual. Na interpretabilidade global, nesse método aí, a importância das covariáveis por permutação, esse método ele calcula a importância segundo alguma medida de erro, né? E a interpretação do gráfico é muito simples, é só a gente ver que a bolinha que estiver mais para a direita é a variável que foi mais importante. E claramente a gente nota que a variável diarreia foi a variável que melhor distinguiu a classe COVID e não COVID. Na interpretabilidade individual, a gente usou o método dos valores Shapley. Basicamente, também o que esse método faz é calcular a contribuição individual de cada variável com o respectivo valor, né? Então, o que a gente pode ver aqui se a contribuição for positiva, é porque a variável aumenta a chance da ocorrência do desfecho. Do contrário, se essa contribuição for considerada negativa, é porque ela diminui a chance de ocorrer o desfecho de interesse, né? Que nesse caso, se a gestante teve Covid ou não. E aí, o que a gente pode observar aqui, a diarreia, sim, contribuindo muito para essa gestante ter tido Covid. Acho que vale falar que é uma avaliação individual, dado todas as características. Isso. Aqui, a gente pode colocar quaisquer características da gestante, né? Porque lembrando que essa interpretabilidade ela é individual, é para a gestante individualmente. Então, se a gente, sei lá, coloca algumas características aí, pode alterar isso. Tá vendo? Aqui vai alterando porque ele o método vai calculando calculando não, né? Vai fazendo a interpretação segundo as características que você colocou da gestante. Aqui diarreia continua sendo contribuindo bastante para ela ter tido Covid, cardiopatia também, obesidade sim também. E Só para acrescentar, aqui a gente também colocou os mesmos mapas, né?
Só que aqui a gente tem dos casos e temos também do número de óbitos, né? E é isso, gente.